Você já percebeu que as ações têm sempre um preço muito instável na bolsa de valores? Alguns dias elas estão muito altas, os preços estão muito altos, outros dias estão baixos, e essa oscilação acontece constantemente, principalmente em momentos de crise. E o pior, muita gente acaba saindo da bolsa de valores ou vendendo suas ações no pior momento. É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Não é um vídeo, é uma aula. Para quem já está me acompanhando, quem perdeu os últimos dois vídeos na playlist Bolsa de Valores, assiste a aula 1 e a aula 2. Essa é a aula 3, que a gente vai falar sobre o porquê que acontece tanta variação nesses preços e qual que é a diferença entre preço e valor de uma empresa ou de uma ação. Se você ainda não me conhece, sou Juliana Masco, educadora financeira, e neste canal falamos sobre educação financeira e investimentos. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve nesse canal, já deixa seu like nesse vídeo. Assim, o YouTube reconhece que esse é um assunto importante e distribui para mais pessoas. O que a gente quer é pessoas com conhecimento, principalmente na hora de investir o seu dinheiro na bolsa de valores, na renda variável, sabendo, entendendo aonde está colocando o seu dinheiro. E é isso que eu quero também para você. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui embaixo do vídeo e me acompanhe nessa terceira aula. E por que que o preço dos ativos variam tanto na renda variável? Por que que eles são tão imprevisíveis na hora da compra e não é que nem a renda fixa, que a gente compra o ativo já sabendo quanto que a gente vai ter de retorno? Porque acontece nada mais do que a lei de oferta e de procura. As pessoas querem comprar e as pessoas querem vender. Quando tem muita gente querendo comprar um ativo, o que acontece? O preço sobe. Quando tem muita gente querendo vender um ativo, o preço desce. Um exemplo para deixar bem claro essa lei de oferta e de procura, que acontece muito na renda variável e acontece na nossa vida como um todo, um ingresso de um show. Digamos que está acontecendo um show na tua cidade e você não tem ingresso, mas está louco para ir nesse show e foi lá procurar e tem muito pouco ingresso e muita gente querendo ingressos e tem algumas pessoas querendo vender o seu ingresso. Essas pessoas que querem vender, elas podem pedir o preço que quiserem porque vai ter gente interessada em comprar. E se alguém comprar esse ingresso por R$ 50, o preço original dele era R$ 30. Alguém compra por 50 e vão lá uma fila de pessoas querendo vender. Essa pessoa tem só 5 ingressos. Por que que ela vai deixar R$ 50 cada ingresso? Tem muita gente querendo, se ela pode ganhar mais dinheiro com isso. Se ela pedir 60, 70, R$ 100, mesmo que aquela fila fique com menos pessoas querendo comprar, vão ter pessoas interessadas em comprar aqueles ingressos. Já o contrário também acontece. Imagina que você tem um ingresso e não quer mais ir nesse show, por algum motivo. E não tem ninguém querendo interessado no teu ingresso. E você queria vender ele por R$ 30, que era o preço original. Mas não tem ninguém querendo comprar. Aí você tenta oferecer por 25 para não perder seu dinheiro. E ainda ninguém se interessou pelo ingresso. Você tenta vender por 20 e você vai baixando o preço do ingresso para ver se encontra pessoas interessadas em comprar ele. Até que, de repente, por R$ 10 alguém tope comprar, você não perdeu seu dinheiro todo, mas perdeu parte dele, porque tinha muita pouca gente interessada no teu produto. E isso acontece no mercado em geral, essa lei da oferta e da procura. E eu vou um pouquinho além. Não vou ficar apenas nessa questão de lei de oferta e de procura, mas eu quero te levar a entender um pouquinho dos ciclos econômicos que acontecem em qualquer economia. Na economia de um país, existem 4 ciclos econômicos. E eu vou te trazer para a tela que a gente percebendo essa divisão fica mais fácil de entender. A economia, ela não fica estagnada sempre da mesma maneira, infelizmente ou felizmente, mas ela passa por ciclos, que são a expansão, o pico, a recessão e a recuperação. Aqui na expansão, as pessoas estão procurando por produtos, estão gastando o seu dinheiro, os juros estão baixos, está fácil o crédito do dinheiro, as pessoas conseguem emprestar com facilidade, elas conseguem consumir com facilidade e a economia está muito bem, obrigada. Quando a economia está muito bem e as pessoas estão gastando muito, é necessário produzir também muito mais produto. Quando precisa de mais produção, precisa de mais gente trabalhando. E nessa fase, é onde os empregos começam a acontecer. O nível de desemprego baixa, porque as pessoas estão precisando de trabalhadores, mas infelizmente existe um pico. Chega uma hora, um momento,
que isso não consegue se sustentar. Por quê? As pessoas consumindo demais e essa procura aumentando demais faz com que os produtos também aumentem seus preços. Lá na lei da oferta e da procura. Muita gente procurando, o preço aumenta. A inflação alta, as pessoas já não têm o poder de compra, elas já não conseguem comprar, consumir como elas consumiam. Isso acontecendo, os produtos já não precisam ser produzidos com a mesma demanda de antes. Aí começam os desempregos, não precisa tanta gente trabalhando no mercado como precisava nessa fase de expansão. E aqui a gente tem a crise. A crise acontecendo, o governo vai vir intervir para aumentar a taxa de juros, para ver se consegue diminuir de alguma maneira a inflação, o preço dos produtos. Aumentando a taxa de juros, ele vai aumentar o preço, o valor do dinheiro, né? Então as pessoas vão ter mais dificuldade de ter esse crédito, de emprestar o dinheiro, de financiar os produtos e vão começar a consumir menos. E aqui, depois do pico, depois da crise, a gente entra na fase de recessão. Os produtos começam a baixar os preços de volta e entrar em liquidação. Por quê? Diminui a procura, aumenta a oferta. Aumentou a oferta, o preço diminui. Então, aqui a gente vai entrar numa fase de recessão e a gente só consegue se recuperar quando a gente está lá embaixo. Aí aqui, quando a gente chega aqui embaixo, a gente começa a fase de recuperação de volta. As pessoas começam a ter acesso ao dinheiro de volta, ao crédito, ao financiamento, o dinheiro fica mais barato, aí elas começam a consumir novamente, e elas consumindo e fazendo essa economia girar, depois dessa recuperação, vai entrar novamente nessa fase de expansão. Começam a procura de produtos, a demanda começa a aumentar, a oferta começa a ficar mais cara, aí os juros começam a aumentar, começa a haver desemprego, a crise, começa a recessão e assim por diante. Essas 4 fases acontecem na economia. O último que a gente viu, que ficou muito claro para nós, foi em março de 2020, quando a pandemia foi anunciada mundialmente como uma situação muito grave. Naquele momento, as bolsas de valores a nível mundial, elas despencaram. Todo mundo resolveu vender. Quando todo mundo vende alguma coisa, o preço diminui, porque ninguém quer comprar. Então, eles são obrigados a vender por um preço cada vez mais baixo para conseguir retirar um pouquinho de dinheiro. O que acontece na renda variável? Essa oscilação, essa lei de oferta e de procura, a gente percebe o tempo todo nos ativos, tá? Eu vou só mostrar para você um gráfico da Petrobras, aqui, como a gente usou já como exemplo a Petrobras, vou te trazer aqui nesse gráfico para você entender um pouquinho só sobre essa lei de oferta e de procura, tá? Aqui nesse ativo, a gente percebe nessas linhas aqui, ó, isso aqui é ao longo do tempo, desde 94 aqui até os dias de hoje. A gente percebe que ao longo do tempo, as ações da Petrobras, elas subiram. A gente até pode traçar uma linha aqui, mostrando essa subida. Mas, quando elas descem e sobem, aqui, ó, teve uma fase de descida dessas ações, do preço delas, e aqui teve uma fase de subida. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Aqui, por exemplo, a gente vê que em 2020, no início da pandemia, ela estava valendo R$25. A gente vê o valor dela do ladinho direito da tela. Aqui, ó, tá vendo que o númerozinho corre para cima e para baixo? É onde eu levo o mouse e é o valor que ela estava sendo negociada. R$25 lá no dia 19/2 de 2020. De repente, todo mundo começou a vender as ações da Petrobras por algum motivo de pânico no mercado por causa da pandemia. E ela foi descendo. E ela foi descendo. Em questão de menos de uma semana, ela estava no dia 16/3, valendo R$8,92. Ou seja, R$25 foi para R$8. Quem tinha, de repente, R$1 milhão nas ações da Petrobras, uma semana depois, perdeu 4 vezes o valor dessa ação. R$1 milhão ficou resumido a R$250 mil. E as pessoas venderam por pânico. Muita gente acaba fazendo esse tipo de ação por pânico, por medo de perder mais dinheiro. Prefere perder o que tem, o que já perdeu, mas não perder tudo. Mas quem não saiu da ação porque confiava na empresa e se manteve, a empresa começou a se recuperar, as pessoas começaram a comprar. Porque nesse momento de crise, a empresa entrou em liquidação. Todo mundo vendeu e quem estava com dinheiro na mão nesse momento aproveitou e comprou, em vez de pagar 25 pela ação, uma ação que valia 25, ela pagou R$8 por uma ação que valia 25, porque no momento da crise as coisas entram em liquidação e quem tem dinheiro no bolso e entende essa lógica, aproveita esse momento para comprar tudo que é mais valioso, comprar por um preço mais barato. Aí esperou mais um pouquinho, as ações começaram a subir, desceu, subiu e
em foi em março, abril, em menos de um ano já estavam com dinheiro de volta. E se não desistiram, continuaram, e hoje aquela ação que valia R$ 8, em menos de 2 anos, está valendo R$ 32. Então, a Bolsa de Valores, por isso que a gente fala de risco, comprar os ativos na Bolsa de Valores ou os ativos de renda variável, você corre o risco de perder e corre o risco de ganhar. Mas pensa comigo, só perdeu dinheiro nessa queda aqui da Petrobras quem vendeu. Quem não vendeu, viu o dinheiro diminuir, mas não tinha o dinheiro, tinha o ativo, tinha a ação da Petrobras. Continuava com as ações, indiferente do preço que elas estavam, a pessoa tinha as ações, certo? Então, assim, você só vai perder dinheiro na renda variável quando você vender, transformar aquela ação em dinheiro. Então, quem transformou o ativo em dinheiro e nesse momento estava valendo menos, perdeu dinheiro. Quem não transformou o ativo em dinheiro e se manteve com o ativo, com a ação, o preço vai e volta, e nesse momento está ganhando dinheiro. E isso acontece com todos os ativos da renda variável. Alguns deles caíram aqui embaixo no momento da crise e não se recuperaram. Por isso que é muito importante, na hora de você comprar, colocar um ativo na sua carteira de investimento, você conhecer a empresa. E a gente vai falar como que você vai fazer para conhecer essa empresa, tá? Mas é importante que você tenha certeza, não vai pela opinião dos outros, porque os outros acham. Avalie também, analise se alguém te traz uma boa empresa para você, dizendo para você que é uma boa empresa para você comprar as ações, não acredita nessa pessoa antes de analisar a empresa. Analisa, vê se tem fundamento o que a pessoa está falando, aí sim você pode pensar em comprar, tá bom? Isso é bem importante. E quando a gente fala de valor e preço, o que significa a questão de valor e de preço? Porque são coisas diferentes. A empresa pode valer um determinado valor, mas ela pode estar custando um determinado preço, que é diferente, que foi o que a gente viu nesse exemplo da Petrobras. Vou te dar um outro exemplo de valor e de preço. Eu descobri há um tempo atrás que algumas moedas, na verdade muitas, mas tem moedas aqui em Portugal de €1 que elas valem mais do que €1. O preço delas é €1. Então, o que acontece? Elas têm a impressão do mapa da Europa diferente de outras, das convencionais. Por algum motivo elas foram impressas de maneira errada, esse mapa. E isso tornou essas moedas especiais, mais raras, mais valiosas. Só que quando a gente observa essa e reconhece que é uma moeda valiosa, que é uma moeda diferente, o preço dela aumenta. Então você percebe que o preço é diferente do valor, ela tem um preço de €1, mas ela vale €100, pelo que eu pesquisei. O problema vai ser eu consegui vender por esse preço porque tem muitas dessas moedas no mercado. Então, provavelmente, se eu tentar vender elas por um preço diferente pelo que elas estão valendo e eu não consiga comprador para elas, vou ter que negociar. Essa é a diferença. A empresa que você vai comprar na Bolsa de Valores, que você vai se tornar acionista, sócio da empresa, ela vai ter um valor e talvez o preço dela no momento da tua compra não seja o que ela vale. Pode ser maior, ela pode estar super valorizada, ou pode ser menor, ela pode estar em liquidação, se for no momento de crise. Então, não se apegue ao preço, se apegue à empresa, se apegue sempre ao valor. E o que é ideal? Se você conseguir encontrar aquela empresa com um preço bom em liquidação, aproveita para comprar. Mas se você ficar só apegado ao preço e ver que ela nunca está num preço barato, você vai deixar, de repente, de ter uma empresa boa na tua carteira de investimentos, porque ela nunca chega num preço barato. Então, o ideal é você comprar um pouquinho dela por vez. Como as empresas elas estão nessa renda variável e os preços oscilam para cima e para baixo, se você comprar hoje por um preço mais alto, amanhã comprar por um preço mais baixo, mês que vem comprar por um precinho um pouquinho mais alto, daqui 2 meses comprar por um preço mais baixo, você vai pegar todos os preços. Então, o teu preço médio vai ser um preço justo. Então, sempre aproveita liquidações, mas nunca se apegue ao preço da empresa. Sempre observe o valor dela, o quanto ela vale para colocar esse ativo na tua carteira de investimentos, tá bom? Te vejo na próxima aula.